Boa noite a todos. É com imensa alegria que a gente recebe essa palestra, uma trabalhadora da nossa casa, a nossa amiga Ana Lúcia, que conosco trabalha aqui pelo melhor dessa causa da doutrina. Sempre que vem um palestrante que trabalha na casa, é uma alegria enorme. Então vamos recebê-la e envolvê-la com todo o nosso amor e carinho, para que ela faça uma boa dissertação do Evangelho. Seja bem-vinda. Você vai olhar diferente, não vai? Aquela mãe, que o filho se joga no meio da rua, que antes você julgava, falava, olha, está vendo da educação. Aí quando o seu se joga, aí depois quando você vê a outra sem graça, porque o filho dela se jogou, você fica como? Você já olha ela diferente. Então nada como experienciar. Então, para que sofremos? Para aprender. Simples assim, não é uma punição, mas é um aprendizado, porque antigamente nós fizemos sofrer por ignorância, porque não sabíamos, porque não tínhamos o aprendizado, não tínhamos ainda esse sentimento de compaixão. Certamente agora, depois do aprendizado, nós vamos agir diferente. Então, tudo é uma evolução, e aí você pode perceber que está tudo certo no lugar que tem que estar, né? Porque antigamente você não ia agir daquela forma, mas para você chegar até onde você está, até esse aprendizado, você teve que passar por tudo isso. Então deixa eu só dar meus slides, que eu estou tanto amor e carinho aqui, né? Então, falei das 3 perguntinhas, né? Existe alguém isento de sofrimento? Por que sofremos e para que sofremos? Isso aqui que é muito importante, né? Conheces a verdade, ela te libertará, porque para você ter resignação e obediência, é muito interessante que você entenda o porquê do sofrimento. É muito mais fácil entender tudo isso e aí aceitar, ou seja, conhecer a verdade, ela te libertará. Aqui é a progressão. Aqui é a progressão dos mundos. Então, ó, aqui o primitivo, a gente está aqui, tá? Então nós, o nosso planeta, o que inclui nós, temos um grande caminho a percorrer até os mundos celestiais. Então este mundo aqui tem o predomínio do mal. Infelizmente, já a gente passa para a regeneração e começa a equilibrar. Porque sofremos. E olha que interessante essa frase aqui do Chico Xavier, né? Do ponto de vista orgânico, recebo minha antiga enfermidade do corpo como sendo débito de outras encarnações. Então ele já está falando isso. Que devo pagar com paciência. Então ele já sabe por que ele sofre agora. Porque ele tem essas doenças. Devo pagar agora. Ele está falando. Devo pagar com paciência. Como eu falei, está aqui, ó. Causas anteriores e atuais das aflições. Capítulo 5. E aí, para que sofremos? Para aprender. Bem-aventurados os aflitos, aqueles que compreendem que somente as provas bem suportadas, podem conduzi-las ao reino dos céus. E o que é experienciar? É sentir. Não dá para a gente aprender sem sentir. Sentir na pele. Sentir ter um filho doente, sentir uma doença, sentir um pai e uma mãe doente, né? Sentir a falta do dinheiro, sentir tudo isso. Tudo isso vai fazer você aprender. E por que os animais sofrem? Né? Vocês podem perguntar, bom, eu já sei por que eu sofro, mas os animais, por que eles têm que sofrer? Então eu não aguentei fazer essa pergunta também. E aí eu achei uma palestra do Raul Teixeira, da Federação Espírita, que eu achei fantástico. E ele fala aqui, os animais seguem a lei do determinismo, os animais não erram. Então a cobra vai te dar o bote porque ela se sente ameaçada, não porque ela não foi com a sua cara. Diferente um pouquinho da gente. Então assim, o animal ele vai se defender, né? Ele vai reagir. Então eles agem por essa lei do determinismo. Então se eles não fazem nada errado, por que eles vão sofrer? Né? Eles não têm que espiar.
Então os animais sofrem para despertar os seus centros psíquicos. São espíritos em evolução. Então os animais estão menores do que nós, né? Eles ainda estão evoluindo, estão percebendo, estão despertando esse seu psiquismo. E eles sofrem para quê? Eles precisam da dor para aprender a buscar no planeta os recursos salvadores. É aquela coisa do nosso cachorro que quer comer grama, que regurgita e fica bom. Você não entende por quê, mas ele fica bom. Então é o crescimento, realmente, a busca dos recursos do planeta e o desenvolvimento desses centros psíquicos que fazem os animais sofrerem. E ele fala então que a dor dos irracionais não tem o mesmo objetivo que no ser humano. Então nós sofremos por um motivo, os animais por outros. Mas aqui eu vou fazer uma parte. A gente sabe que o sofrimento animal também incute em nós um crescimento do amor. Porque todo mundo que tem um animal de estimação sabe que isso faz crescer em nós a capacidade de cuidar, de amar, né? de cuidar ali. E não quer dizer que por conta disso, qualquer mal que eu faça a um animal, eu também não vou ser responsável, ou a natureza, enfim. Não é porque o animal não tem o mesmo problema, né, do sofrimento, que eu posso fazer esses animais sofrerem. Então, o abandono, os maus tratos, eu vou responder por isso sim, tá? Então agora vamos falar de resignação, fica mais fácil. O que é resignação no dicionário? Submissão à vontade de alguém ou ao destino. Vocês estão vendo o passarinho aqui? Ele está ali na maior chuva. Ele está reclamando, ele está ali. A tempestade vai passar. Não adianta, ele não vai mudar, não vai parar de chover por causa da vontade dele, então ele tem que resignar-se. E aí no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Nesse subtítulo aqui, obediência e resignação, Lázaro fala sobre as duas virtudes, a obediência e a resignação. E a obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Então, o que é isso? A obediência, eu entendo e eu obedeço. Muitas pessoas confundem a obediência com a humilhação, o que é um preconceito para nós, né? Então, assim, a gente acha que não pode obedecer o outro porque eu vou estar me humilhando. Não é isso. Eu tenho que entender que eu tenho que obedecer. Por exemplo, lei de trânsito, sinal vermelho, eu tenho que parar. Isso é uma regra. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que ser obediente a isso. Então, isso é o consentimento da razão, inteligência. E a resignação? O que é esse consentimento do coração? Então, o coração, a gente tem que sentir, ou seja, confiar em Deus e sentir, às vezes, mesmo sem entender, mas é melhor entendendo, né? Que é o que a doutrina espírita nos ensina, a fé raciocinada, é o que eu falei até agora, entender o sofrimento para poder aceitar, e aceitar com o coração, com o sentimento. E aí, olha que interessante essa frase que continua do Lázaro. Ambas são forças ativas, obediência e resignação, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. E aí, quando eu estava procurando uma figura legal para colocar, eu vi isso aqui, que alguém ia dar uma palestra. Então estava aqui, acomodado ou revoltado. São duas coisas que quem é resignado não tem. Então a revolta nos atrapalha. Você vê que a resignação nos ajuda a levar esse fardo. E a revolta, não. Você perde tudo se revoltar. Se revoltar é o quê? O orgulho, a raiva, não vai dar certo. E o acomodado, porque muita gente fala, ele está resignado, então fica de braço cruzado e não faz nada. Então não é para confundir resignação com acomodação.
A pessoa está doente, ok, está doente. Dá para mudar isso? Não, está lá doente, mas dá para procurar o tratamento. Então vamos procurar o tratamento, vamos tomar a medicação, é amargo, é chato, é ruim, vamos lá procurar o tratamento. Então resignado quer dizer que aceita sem revolta, mas não fica parado. Eu acho que tem uma história, eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo porque isso me marcou extremamente. De um moço, lógico que quem recebe uma notícia de uma doença ruim, não acredito que se revolte no começo, né? Mas não dá para ficar nessa revolta, né? Porque senão não trata. E era um domingo de Páscoa, que eu lembro bem, um domingo de Páscoa, um sol maravilhoso, eu tinha que, como médico, eu tinha que passar visita no hospital. E aí eu fui o caminho inteiro, deixa eu contar isso aqui. Eu fui o caminho inteiro da minha casa até São Vicente, irritada, reclamando na minha cabeça que estava todo mundo na praia e eu estava indo para o hospital. Cheguei no hospital, tinha um moço que ele tinha sofrido um acidente, né, era paraplégico, na verdade tetraplégico, ele não mexia para baixo. Ele já estava com escara nas duas pernas, com exposição do fêmur dos dois lados, ele tinha colostomia e cistostomia. Eu entrei no quarto dele, não consegui dar feliz Páscoa. Entrei, fiz os curativos bem quieta. E quando eu estou saindo, ele falou, doutora, porque sempre tinha bala do lado dele, porque ele oferecia para todo mundo que entrava. Doutora, feliz Páscoa. Aí, né, voltei o caminho bem quieta, então assim, cada um aguenta o fardo que consegue realmente, né? Porque ele, com toda aquela dificuldade, bem mais resignado do que eu e bem mais aceitando que ele não tinha o que fazer, o que ele podia fazer ele estava fazendo, sem revolta com a enfermagem, sem revolta com os médicos, sem culpar ninguém por isso, simplesmente aceitando e fazendo o que ele conseguia de melhor, mantendo o bom humor dele, fazendo as orações dele, enfim, e ensinando para a gente o que é ser resignado. Então assim, a revolta só nos atrapalha. Aí então ele continua também falando o quê? O frouxo não pode ser resignado. O que é o frouxo? É o acomodado, né? O acomodado, que não quer saber de nada. Esse cara não é resignado. Porque o resignado, ele não reclama, mas ele vai. Não mais do que o orgulhoso e egoísta não podem ser obedientes. Então aqui, o orgulho é um problema, né? Então, eu também procurando, achei isso aqui, ó, disfarces do orgulho. Porque é muito fácil falar, eu não sou orgulhoso. Só que o orgulho, ele se disfarça de várias e várias maneiras. Então assim, a gente identifica muito a soberba no outro, né? Ou a soberba em mim, e é difícil esse orgulho assim, muito pedante, muito, como é que eu vou te falar? Muito ostensivo. Hoje em dia o nosso orgulho é mais disfarçado, né? Disfarçado de mágoa, disfarçado de timidez, disfarçado de medo. Então, eu vou contar uma história para vocês que depois eu ri de mim. Eu fui no atendimento no consultório médico, eu ia passar por uns exames, que eu estava com um problema, e aí eu cheguei nesse consultório, tinha um monte de gente na sala de espera e estava todo mundo com o mesmo problema, era aquela especialidade. E aí eu cheguei na sala de espera e a secretária virou para mim e começou a falar alto qual era o problema que eu tinha, e falar, você vai fazer tal exame? Ou tal exame? Ou tal exame? Eu falei, não tenho nada. Não tenho nada. Saí, eu fiz o exame. Cheguei no carro e falei, meu Deus, que louca. Orgulhosa total, né? Porque eu achei o quê? Que eu era melhor do que aquele povo que estava ali, né? Eu não podia ficar doente, estava todo mundo, meu não. Então, fui embora e fiz o exame. Cheguei em casa rindo, né? Eu falei, nossa, então assim, isso é um orgulho disfarçado. E a gente dá um monte de nome para ele. Eu podia falar que foi a secretária que foi mal educada,
fiquei ofendida. Já viu? Já viu orgulho disfarçado de ofensa? É o que a gente mais tem. Então eu fiquei ofendida porque ela falou mal comigo, ou porque ela falou alto, ou porque ela falou comigo, sei lá. Então a gente vem com um monte de coisa, disfarça esse orgulho bem bonitinho, e ninguém é orgulhoso, nem egoísta. Tá? Então prestem atenção em vocês, né? Porque a gente tem que conhecer a nós, só isso. Não adianta querer mudar o outro, nem conhecer o outro, tem que conhecer a você e procurar essa chaga aqui, que é o orgulho e o egoísmo. Então, procurando uma história de resignação, eu achei aqui a paciência de Jó. Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? A paciência de Jó. Tenho que ter uma paciência de Jó. Então, Jó, vou contar a história dele rapidinho. Jó ele é do Antigo Testamento, é um livro do Antigo Testamento da Bíblia. E o Jó viveu mais ou menos na época de Moisés, Abraão, antes de Cristo. Era um homem muito, muito, muito rico. Ele tinha muitas ovelhas, muito gado, muitos camelos, consequentemente tinha muitos servos. E tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Um dia, conta a história lá do Antigo Testamento, que Deus resolveu fazer uma reunião celestial com seus anjos e chamou Satanás, que fazia parte ali. Como anda Jó? Jó é temente a Deus, mas ele não tem nenhuma dificuldade na vida, né? Como quem dizendo, é rico, tá? Temente a Deus, não tem nenhuma dificuldade na vida. Então Deus falou, tá bom, você pode dar alguma dificuldade para ele, desde que mantenha ele vivo, ok? Ok, então Satanás foi lá, como bom anjo que era, e os ladrões entraram e roubaram, mataram todo o gado, todas as ovelhas, todos os camelos, e mataram todos os servos de Jó, e ele ficou pobre. E aí todos os filhos dele estavam na casa do filho primogênito, e ele fez a casa desabar e morreram todos os filhos. Okay? Quando Jó soube dessa notícia dos filhos morrerem, o que ele fez? Isso aqui, ó. Rasgou suas vestes, raspou sua cabeça e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Deus perguntou para Satanás de novo: então, como é que se encontra Jó? Está indo aí, né? Mas não tem nenhuma doença, por isso que ele ainda está bem. Aí Deus falou: então pode testar mais um pouquinho, só manter ele vivo. Então ele foi coberto por chagas. Não sei se dá para ver no desenho, ele tem umas chagas. Ele foi coberto por chagas que na Bíblia os estudiosos não sabem se foi lepra, o que foi. Bom, a mulher do Jó chegou para ele e falou: olha, já que seu fim se aproxima, não quer dar um jeito de adiantar esse processo, né? Porque realmente não sobrou nada para viver. E Jó falou o quê? Tá louca? Tá doida? E ela foi embora, deixou ele. E aí vieram 3 amigos dele e ficaram lá do lado dele e começaram a falar mal de Deus, falar mal da vida, falar mal de tudo, quanto ele era esquecido, quanto ele era... todas aquelas coisas que a gente ouve, né? Olha só, a gente ouve isso às vezes da nossa família, a gente ouve dos amigos, né? Você não merece isso, não é? Você não merece isso, por que você está passando por isso? Coitado de você. Mas o Jó não escutou muito, não. E aí quando ele estava quase sucumbindo, quase acreditando nos outros, Deus chegou e falou: escuta, quem é você para não confiar em mim? E aí ele deu tudo de novo, ou seja, ele era considerado um dos homens mais ricos do Oriente. Ele deu tudo de novo, em dobro. Então ele recebeu, ficou rico de novo, todos os camelos, todas as casas, casou com uma outra esposa, teve mais 10 filhos de novo e morreu com 140 anos, segundo a Bíblia. E feliz, porque ele aprendeu que bastava apenas confiar em Deus.
Deus, que está tudo certo, que está tudo no lugar onde deve estar, e que se nós estamos aqui, é porque precisamos, merecemos e temos que aprender com isso. Então, eu desejo a vocês que vocês tenham a resignação e a confiança em Deus e no Deus que habita vocês, para vocês florescerem como essa flor aqui, apesar das intempéries, das dificuldades da vida, dos obstáculos que nos apresentam, para que no final dessa jornada encarnatória nós podemos observar que conseguimos concluir com sucesso e aprender todas as tarefas que nos foram propostas. Que Jesus esteja com vocês.